A palavra que está em Mateus capítulo 13, no versículo 24, é a parábola do joio e do trigo. Então, eu estava orando, falando com Deus, né? Eu estava orando a Deus e falando. Em todos os lugares tem o joio e o trigo. Em todos os lugares tem pessoas boas, tem pessoas más. Em todos os lugares, em todas as religiões, tem pessoas do bom coração, tem pessoas do mau coração. Em todos os lugares há tipo de joio e há tipo de pessoas que são trigo. O joio, ele faz mal às pessoas. O trigo, ele faz bem, né? O trigo são pessoas de bem. O joio são pessoas de mau caráter. Então, hoje o Senhor veio falar sobre isso. E muitas das vezes você pede oração, mas você não entende o que está acontecendo na tua vida. E nós temos que entender o que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que entender que há um tempo de Deus para nos abençoar, um tempo de Deus para o fruto, para a árvore dar fruto. Há o tempo da colheita, você está plantando. Então não existe, gente, nenhum fruto que nasce de um dia para o outro. Você está plantando. Lembra lá da história de José? Antes de Deus mudar a história de José, José foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. José foi preso. José foi traído pelo o carcereiro, né? Por aquele que estava com ele no cárcere. José viveu tudo aquilo, mas chegou o dia que Deus disse: agora, José, hoje é o dia que eu mudo a tua história. Então, tem um dia, gente, tem um dia certo para Deus mudar a nossa história. O problema é que a gente quer tudo para hoje, tudo para agora. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer resolver os problemas, não na direção de Deus. O povo é muito ansioso, apressado, não confia em Deus. Aquele que confia em Deus, ele continua dizendo: Senhor, estou esperando minha vitória. Senhor, tu vai trazer minha vitória. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar, Senhor, de buscar enquanto não me der a minha bênção. Mas tem gente que orou hoje e já quer ser abençoado. Tem gente que nem sequer planta e quer colher, né, gente? Vocês já viram aquelas pessoas que não plantam, mas quer colher? Pois é. Tem gente que é assim, que não planta e quer colher. Não, gente, não existe isso. Temos que plantar. Para você conquistar os bens na terra, você tem que trabalhar, não tem? Ou você trabalha ou você faz coisas erradas para conseguir dinheiro, não é verdade? Duas alternativas você tem: de trabalhar com honestidade ou de trabalhar enganando os outros. Você só vai ter seus bens materiais se trabalhar, não é verdade? Então, quando você ora, você está trabalhando, você está plantando ali, né? Está arando a terra no reino espiritual e Deus, ele vem vir te dar a resposta das tuas orações. Então, do jeito que você trabalha para ter tua casa, tua faculdade, você trabalha para conquistar teus bens na terra, também tem o trabalho para nós conquistar as nossas bênçãos espirituais, a nossa libertação, a libertação da nossa família, a cura que o homem não consegue dar, Deus nos dá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Qual é o trabalho do inimigo, gente? É colocar pensamentos mal no teu pensamento. Qual é o trabalho do inimigo, gente? É tirar a tua fé, roubar a tua fé. Qual é o trabalho do inimigo? É colocar no teu pensamento que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que teu esposo não vai ser liberto, que a tua mulher não vai ser liberta, que teus filhos não vai ser liberto. Um exemplo, nós estamos aqui orando. Aí você sai da lábia de oração, da palavra de Deus. Aí quando pensa que não, o inimigo vai colocar pensamento no teu pensamento. Tu não vai conseguir, tu não vai vencer. Aí o que você vai fazer? Você vai acreditar nesses pensamentos? Você vai aceitar esses pensamentos do mal? Porque o inimigo, a função dele é sempre semear o mal. A função do inimigo, gente, é colocar sempre na nossa vida pensamentos ruins, colocar pessoas ruins perto de nós, porque os joios são pessoas, né?
como o trigo também são pessoas. Essa é a parábola. Então, essa parábola aqui, essa história, a qual Jesus veio explicar, que na nossa vida tem pessoas do bom coração e tem pessoas com coração ruim. Que seja qual for o lugar, no teu trabalho, na tua família, no templo. Então, na tua vizinhança, tem vizinhos bons, tem vizinhos ruins. Temos que entender isso, que tem pessoas que querem ser joio, mas tem pessoas que querem ser trigo. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Jesus, ele semeia boa semente na nossa vida. A palavra de Deus é a boa semente. Então, o inimigo, ele vem, né? No momento que nós não estamos vigiando, presta bem atenção. O que está dizendo aqui? Mas dormindo, os homens veio, o seu inimigo semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, no momento do que dormir, é no momento que você não vigia, não é verdade? Escute a palavra de Deus e deixa Deus abençoar a tua vida. Assim como a oração abençoa a vida, a palavra de Deus também nos abençoa. Então, quando você está dormindo, o joio está semeando, né? Semeando ali a maldade. E isso que o inimigo faz. E o que o Senhor vem nos ensinar aqui nessa passagem? Preste bem atenção. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, entrando ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Porque tem então o joio. Aqui eles fazem uma pergunta. Jesus veio semear a boa semente. Jesus veio semear a palavra de Deus, né? Jesus não veio semear dinheiro, gente. Jesus veio semear a salvação, a libertação. Jesus veio semear o reino de Deus. Escute. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? Aí ele pega e responde: por que tem pessoas más? Por que tem pessoas que não gostam da palavra de Deus? Por que tem pessoas que não gostam de oração? Por que tem pessoas que é contra você porque você adora a Deus? Por que tem pessoas que é contra nós porque nós falamos de Deus? Porque eles são joio. Entendeu? Então o joio é contra Deus, é contra Cristo, é contra a palavra, é contra a verdade, é contra a tua adoração. Esse é o joio. Então no nosso meio, gente, tem o joio e tem o trigo. Tem pessoas que gostam da palavra de Deus, de louvor, de oração, de estar no culto, né? De viver para Deus. Mas tem pessoas que não querem viver para Deus. Tem pessoas que querem viver na prostituição, nas drogas, no álcool, quer viver no adultério, quer viver na mentira, quer viver com o joio, são joio, tá entendendo? Porque o inimigo, louvado seja o nome do Senhor, ele semeou coisas ruins na mente dessas pessoas. E o que aconteceu? Essas pessoas gostaram, né? Entendeu? Por que tem pessoas no vício? Porque gostou do vício. O inimigo veio e semeou ali. Ó, vamos lá usar uma porcaria, né? Veio semear lá na vida daquele jovem, na vida daquela mulher. E o que aconteceu? A pessoa gostou daquela semente no coração. E hoje está aí, viciado, sem força para sair do álcool, sem força para sair das drogas, sem força para sair do jogo, sem força para sair do adultério. Então, o inimigo, ele é esse, que está semeando o joio, semeando coisas ruins na cabeça da pessoa, semeando coisas ruins no coração da pessoa. Está entendendo? O Senhor, ele está semeando a palavra. O Senhor, ele está semeando a luz, está semeando a verdade. O Senhor está semeando ali o reino de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a boa semente. Ela é a boa semente nos nossos corações. Vamos aqui continuar. E eles lhe disse: um inimigo. E quem fez isso? E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí, né, os servos disseram: queres que a gente arranque o joio? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: escolhei primeiro o joio e atai em molhos para quê? Para queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, preste atenção.
As pessoas que querem ser joio, que querem viver na maldade, o joio vai ser queimado, gente, vai ser destruído. O Senhor vai lançar, né? Vai destruir o mal, vai destruir. Gente, o mal, para ele operar na terra, ele precisa de um coração. Por isso aqui essa parábola do joio e do trigo. Tem pessoas aí que o seu coração só tem joio, só tem maldade, semente do mal, pensamento do mal. Vive pensando mal das pessoas, vive desejando o mal das pessoas. Não gosta nada das coisas de Deus, né? Só gosta das coisas do mundo. Então, o joio semeado é semeado nos nossos corações. É isso que o Senhor está dizendo aqui. É um povo a qual foi semeado o bem. Você que recebe a palavra de Deus, o teu coração está cheio de quê? Você é um trigo, né? Quando você recebe a palavra de Deus. Quando você não recebe a palavra de Deus, você é joio. Está entendendo? Então, o reino das trevas, ele só pode operar na terra através de um corpo. Como o Espírito Santo de Deus opera na terra através de um corpo também. É isso que o Senhor está falando aqui, do joio e do trigo. Aqui no mundo, na terra, tem pessoas que são como o joio, pessoas que têm a palavra de Deus no seu coração, e tem pessoas que são como o joio, que tem a semente do maligno no seu coração, e tem pessoas que são como o trigo, que tem bom coração. E as pessoas que têm um bom coração, gente, nem todo tempo ele está dentro do templo. Tem pessoas que têm bom coração que elas não estão dentro do templo. Preste bem atenção. Jesus ele veio semear o reino de Deus aonde? No mundo, na terra. Tá entendendo? Então, no teu trabalho tem pessoas boas, tem pessoas más. Tem pessoas que são joio, tem pessoas que são trigo. O joio representa a maldade. O trigo representa a bondade. O joio representa Satanás. O trigo representa Deus, representa Cristo. Então a escolha é minha, se eu quero representar a Deus ou se eu quero representar o maligno. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto desses crentes, porque eles falam do diabo, porque eles falam de Satanás. Gente, a gente fala da verdade. Há dois reinos, o reino de Deus e o reino do maligno, o reino do mundo. Então, há uma batalha espiritual, do bem contra o mal. E essa batalha do reino espiritual, ela é materializada na terra. As pessoas do mau coração, ela guerreia com você. Ela inveja você, ela deseja teu mal, ela não quer o teu bem, ela quer a tua morte, ela quer que você se dê mal. Por quê? Porque são pessoas que o seu coração está cheio de maldade. Mas as pessoas que estão cheias da semente do bem, que é da semeadura de Cristo, né? Elas vão querer o bem até dos seus inimigos, gente. Até dos seus inimigos ela quer o bem. Até dos seus inimigos ela está orando. Senhor, liberta essa vida. Senhor, liberta essa vida, tira a cegueira dessa vida, salva essa vida. Essa vida não sabe o que faz, está na cegueira, está na escuridão, está nas trevas. Estamos entendendo, gente? O que é o joio, o que é o trigo, o que é a semeadura, o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a boa semente. Então, todos os pensamentos malignos, você já sabe que não veio de Deus para a tua vida. Quando você tem aquele pensamento, eu vou matar aquela pessoa, é Deus que manda você matar? Não é. Esse pensamento veio do maligno. Ou que nem a irmã que hoje me pediu oração na madrugada, pela jovem, que ela escutava a voz, que a voz mandava ela se morder toda, gente. Olha aí, a voz mandava ela fazer coisas erradas contra ela mesma. É o inimigo ali semeando coisas ruins na vida daquela jovem. Tá entendendo? Eu mandei uma oração de batalha espiritual, né? Expulsando essa legião de treva que estava lutando contra essa jovem. E nós vivemos guerras espirituais, gente. Guerras espirituais. Então você tem que aprender a escutar a voz de Deus e a voz do maligno. A voz de Deus, ela não vai mandar você fazer o mal. O maligno vai mandar você fazer o mal. O maligno manda tu responder para tua mãe. O maligno manda tu adulterar. O maligno manda tu mentir. O maligno manda tu roubar. O maligno manda tu
usa droga. O maligno, ele coloca esses pensamentos mal. O maligno manda tu gastar dinheiro com vício. Tipo, teu esposo mente que ela não vai descobrir, não. Mente. Quantos filhos mentem para os seus pais porque não conseguem falar a verdade por medo dos seus pais? Então, o inimigo, ele sonda a nossa vida, ele olha, ele examina, ele nos observa. Ele está ao redor. Ele está vendo tudo que você faz dentro da tua casa. Tudo. Ele só não pode ver os nossos pensamentos. Ele não vê o nosso coração. Mas ele vê o que eu falo, ele ouve o que eu falo, ele vê o que eu faço depois da live. Ele sabe se eu sou verdadeira com vocês ou se eu não sou. Ele sabe se eu sou verdadeira com Deus ou se eu não sou. Tá entendendo? Ele sabe qual é a nossas fraquezas. E aí ele vai querer trabalhar nas nossas fraquezas. Se você não tá bem com teu marido, ele vai colocar um homem para te consolar, para te ajudar, tá entendendo? É assim que o inimigo faz. Ele tá semeando o joio, tá semeando pensamentos, ele tá colocando a semente aí em pensamentos, em corações. Nós temos que entender muito bem isso. E joio é isso. O joio, ele vai lá lançar aquilo no teu coração, só que tem uma coisa, ou você diz sim, ou você diz não. Ou você diz sim para ele, ou você diz não. É simples assim, como a irmã disse, ore para mim voltar para Jesus. Orar, a gente ora, mas só ela que pode tomar uma decisão. Hoje eu volto, Senhor, para o caminho. Hoje eu digo sim para o Senhor. Eu não posso fazer ninguém dizer sim, eu não posso. Na verdade, ninguém vai poder fazer alguém dizer sim para você. A pessoa que vai ter que tomar essa decisão na vida, ou ela diz sim ou ela diz não. E você tem que dizer sim para Deus e não para o mal. Sim para Deus, sim para Cristo e não para o inferno, não para os demônios, não para Satanás, não para a obra de Satanás. Não. Vamos pular para o versículo 36, que fala o quê? A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, aos seus discípulos, agora os discípulos que foram perguntar de Jesus, né? A explicação do joio e do trigo. Explica-nos a parábola do joio e do campo. Interessante que os discípulos, eles viviam perguntando as coisas de Jesus, né? É assim que os filhos têm que ser com seus pais. Pai, me ensina isso. Mãe, me ensina isso. Pai, me explica isso. Mãe, me explica isso. Gente, nós temos que ter essa função com os filhos. Os discípulos faziam isso com Jesus. Eles tinham alguma dúvida, eles iam lá perguntar de Jesus. E eles foram perguntar de Jesus a explicação da parábola do joio. E Jesus respondeu. E ele respondeu, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A palavra de Deus é a boa semente nos nossos corações, gente. Jesus veio à terra semear a boa semente, semear o reino de Deus, o reino do céu, semear a salvação. Veio semear a verdade nos nossos corações. E ele estava dizendo, a boa semente, né, é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. É o mundo. Eu já ouvi pai dizer bem assim: se tu não aprender aqui, o mundo vai te ensinar. E é verdade. Se teus filhos não aprendem contigo, eles vão aprender as coisas do mundo. Eles vão aprender o quê? A droga, a orgia, a imoralidade. Eles vão aprender o quê? O assalto. Eles vão aprender o quê no mundo? As coisas ruins. As coisas ruins. A Bíblia, ela fala, o mundo é esse lugar onde se aprende as coisas ruins. E a igreja, o templo, é onde se aprende as coisas boas. A palavra de Deus é o reino de Deus. Então, no meu coração só vai ter coisas boas se eu buscar as escrituras sagradas, gente. Se eu buscar a palavra de Deus. Se eu buscar essa semente aqui. O evangelho é a semente. O evangelho é a boa semente. Jesus, como homem, como filho do homem, veio à terra trazer o reino dele, o reino de Deus, trazer a boa semente, como Satanás também foi lançado do céu pela sua rebelião, pela sua desobediência, e ele está no mundo
lançando a semente dele, a semente da maldade, da mentira, do adultério, lançando a semente da fornicação, do palavrão, lançando a semente das orgias, da imoralidade, do sexo virtual, lançando sementes negativas de destruição, destrói a tua vida, destrói a tua família, lançando sementes de vergonhas, né? De práticas que vai ser vergonha, de práticas que você tem que fazer escondido, porque você sabe que não é certo. Interessante, gente. Os seres humanos é muito sábio, é muito inteligente. Ele sabe que não é certo e faz escondido. Não é isso? Teu marido, como foi que o teu marido começou a adulterar? Foi escondido. Ele não chega com você e diz assim, ó, olha, me envolvi com uma mulher na rua, estou com uma mulher na rua. Eles fazem isso? Não faz. Fica escondido lá. Se teu filho usar droga, ele chega em casa, mãe, usei droga. Não, fica lá fazendo escondido. Você está entendendo? Então eles sabem que é errado, tanto é que eles se escondem. Se escondem, não é isso? Mas eles tiveram o quê? Uma escolha. Uma escolha na vida. Eles disseram sim para o mal e não disseram sim para o bem. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele não obriga a gente a praticar o mal. Ele não obriga. Ele dá uma escolha. Tá aqui, ó, faz isso. Então, para você ver a autoridade que nós temos, o poder que nós temos, né? O poder de você dizer sim ou não. Então o inimigo, ele vem, ele vai lançar ali a semeadura dele, mas ou você aceita ou você não. Quando você quer plantar alguma coisa, você vai lá, compra a semente, não é isso? Aí o que você faz? Você planta a semente naquela terra. Então é assim. O inimigo, ele não quer vender a semente, ele quer te dar essa semente do mal. Mas aí o que você vai fazer? Ou você aceita ou você não aceita. Não é isso? Se você quer plantar maçãs, tu não vai comprar caju, tu vai comprar maçã. Então é isso, se você quer ser boa pessoa, tu não vai aceitar a semente do mal, a semeadura do reino das trevas no teu coração. Então não aceite, diga não para o mal. Você pode dizer não. Você pode, nós podemos dizer não para o mal. Como também nós podemos dizer sim para o mal, gente. Eu estava conversando com uma pessoa falando sobre família e eu disse, a gente tem a nossa escolha. As pessoas tudo querem culpar o inimigo, né? Não, a culpa foi o diabo que fez isso, foi Satanás que fez isso, foi os demônios, a culpa tudo é do diabo, não é não, gente. Somos nós que damos legalidade para ele. Somos nós que abrimos portas, ou para o mal ou para o bem. Somos nós que abrimos essa porta para as trevas ou porta para a luz. Somos nós que dizemos sim para Satanás ou dizemos sim para Jesus. Somos nós que dizemos que temos a nossa escolha. Nós temos a nossa escolha. Se jovens estão no vício, se mulheres estão no vício, porque elas disseram sim para as drogas, para esses que vieram semear o vício na vida deles, quem veio oferecer quem veio oferecer o cigarro, quem veio oferecer a cocaína, o álcool, né? Então somos nós que dizemos sim ou não. Adão e Eva só esconderam de Deus quando disse sim para a serpente. Isso é certamente, Charlotte. Então, a gente, quando estamos errados, quando nós estamos fazendo as coisas erradas, gente, a gente quer estar escondido. Você se esconde, você quer. Se nós errarmos, se nós pecarmos, estando na igreja, o que a gente tem que fazer? Continuar na igreja, continuar orando e pedindo para Deus nos libertar do nosso erro. Não é porque você errou que você vai sair do caminho do Senhor Jesus. Não, não é isso. Você errou, continua lá no templo, continua ouvindo a palavra, continua orando, continua dizendo, Deus, me ajuda a vencer esse pecado. Deus, me ajuda a vencer a mim mesmo. O domínio próprio, nós temos domínio contra o mal, né? Ter domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, naquilo que nós vamos dizer sim, naquilo que nós vamos dizer não. O erro das pessoas é pecar e sair do caminho da verdade da vida. Não, gente. Pecamos, mas nós podemos nos arrepender. A palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis.
Mas se pecares, tem um advogado. E a maioria das pessoas não querem Jesus porque elas estão no pecado, porque elas estão no erro. Tem pessoas que eu escuto muito pessoas dizer, não, eu não vou para a igreja não, porque eu gosto de cachaça, porque eu gosto das drogas, porque eu gosto de outra mulher, né? Mulher gosta de outra mulher. E tem gente que diz, não, não vou para a igreja não, porque eu estou nessa prática e eu sei que não agrada a Deus, mas é uma escolha minha, né? É uma escolha minha. Aí o que que faz? Você não vai para o templo, porque você se sente errado e não é digno de ir para a casa de Deus, vamos dizer assim. Eu escuto muito isso quando eu evangelizo. Não, eu não vou para a igreja não, porque eu ainda gosto de beber, eu ainda gosto de drogas, eu ainda gosto disso. E eles dizem, né? Não vou para a igreja. É errado, gente. A gente vai para a igreja, a gente vai para o templo, a gente vai para a presença de Deus porque nós queremos a nossa libertação. Nós queremos sair do erro. Nós queremos sair da prática errada. Nós queremos ser limpos, né? Ser limpo dessa semeadura que o inimigo colocou nos nossos corações. Não é ser perfeito para ir para a igreja. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito nessa terra, gente. Existem pessoas buscando a sua perfeição. Existem pessoas buscando a Deus, buscando a palavra, para ser libertos a cada dia, para ser melhor a cada dia. Como também existem pessoas que têm buscado o mal para ser pior a cada dia. Né? Tem pessoas que vão lá buscar o mal, vão lá fazer o mal, vão lá sempre se especializar no mal. Vamos lá para um exemplo, né? A gente tem visto a guerra do tráfico. O que eles fazem? Eles vão lá buscar armas, né, para querer guerrear contra os outros. Eles vão lá se preparar para ter requinte de maldade, não é isso que eles fazem? Eles não vão buscar o bem. Eles não vão procurar coisas boas para a vida deles, eles vão estar procurando ali sempre o mal para a vida deles. Então, louvado seja o nome do Senhor, nós temos a nossa escolha. Ou você diz sim para essa semeadura, ou você diz não. Ou você aceita que Jesus semeie no teu coração as coisas boas, ou você aceita que o maligno semeie as coisas ruins no teu pensamento. Nós temos a nossa escolha, Jesus nos libertou, gente. O inimigo não pode agir na minha vida se eu não disser sim para ele. Se eu dizer sim para ele, ele vai ter liberdade de entrar na minha vida, na minha mente, de dominar a minha mente para as práticas do mal. Mas se eu digo não, ou você diz não, ou você rejeita o mal, ou você foge do mal. Se você não consegue rejeitar o mal, então foge. Foge dessa mulher bonita aí que você está encantado por ela, né? Tu é casado, mas tu está encantado por aquela mulher bonita. Então foge dela. Se tu não consegue resistir, carne é carne, né? Então foge dessa mulher. Você está vendo lá aquele homem bonito, com boa conversa, não sei o quê, é mais atencioso com você do que o teu marido. É uma tentação, porque aquele homem não é o teu marido. Foge dele. Foge, evita ele. Porque se você não resistir ao mal, você cai em tentação. Você cai em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Então não brinque com o inferno. Não brinque com o pecado. Não faça carinho no pecado. Porque o pecado pode te envergonhar. Pode destruir teu casamento, pode destruir tua empresa, pode destruir tua amizade, pode destruir tua vida. Porque o inimigo, ele é o destruidor. O que ele quer? Ele quer nos destruir, quer destruir nossa família, quer destruir nossa amizade, ele quer destruir a nossa fé, ele quer roubar a nossa salvação. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele veio semear as coisas ruins nos nossos corações. E Jesus veio semear as coisas boas nos nossos corações. Estamos entendendo? Então, diga não para as coisas ruins. Diga não. Você pode, você pode. Com Cristo, nós podemos dizer não para o pecado. Com Cristo, com a verdade, com a palavra da verdade, nós podemos resistir o mal. Gente do céu, você não precisa conhecer o mal para depois você dizer não para o mal. Não é isso? Não, eu vou lá experimentar as drogas. Eu vou dizer uma coisa, se fosse ruim as drogas, as pessoas não estariam viciadas nela. Então,
Eu nunca usei droga, nunca vou usar. Graças a Deus eu nunca tive esse entendimento de procurar fugas para mim. Meu pai me educou a resolver problemas. O meu pai me educou a trabalhar, a vencer o dia a dia, né? Então tem gente que vão em busca de fugas para a sua vida. Então o inimigo, ele vem, oferece um copo de álcool como fuga para a tua vida. O inimigo oferece as drogas como fuga para a tua vida. Vamos lá que tu vai relaxar, vamos lá que tu vai ficar numa boa, né? Assim que eles dizem. Vamos lá para aquela rodada, vamos lá para aquela prática lá, que lá tu vai relaxar, tu vai esquecer o problema. O que adianta tu esquecer o problema e não resolver o problema? Quando passa o álcool, vai voltar na lembrança o problema. Quando passa as drogas, vai voltar na lembrança o problema. Então, o inimigo ele oferece o quê? Que tu esqueça, né? Que tu tem problema. Deus é diferente. Deus ele mostra o que para nós? Tu tem problema e eu estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. Porque tem pessoas que querem esquecer o problema. Aí vão lá para o álcool, para as drogas, para a prostituição, para o sexo, para a fornicação, para os vícios virtuais, para os vícios, de todo tipo de vício. Porque eles querem esquecer o problema. Não é isso? Eu vim do mundo, gente. Eu vim do mundo. Quando eu ia para as festas, era porque eu queria esquecer o problema. Eu queria esquecer tudo que eu vivia ali de preocupação, tá entendendo? A falsa alegria, né? A falsa alegria. Então, não é isso? Uma noite de prazer. Uma noite de prazer, você esquece os problemas com uma noite de prazer. O inimigo é isso, ele te oferece um momento, uma hora, uma noite, mas ele não te oferece a vida eterna de salvação. Cristo é diferente. Você está aí com um problema, mas nesse problema ele te oferece a solução para esse problema e ele te oferece a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, nós temos que dizer não para o mal.